cobre o Poder Legislativo, eu quero iniciar esse pronunciamento de hoje, deputado Cirilo, primeiro me mandando um abraço de pesar, de sentimento, de pesar, à família do Itamar Monteiro. Itamar Monteiro era radialista, cobria aqui vários momentos que a Assembleia viveu, nos fazia boas entrevistas, portanto, nos levou aos mais longínquos lugares do estado do Ceará através da sua voz. Portanto, à família de Itamar Monteiro, aos radialistas do Ceará, o nosso sentimento de pesar pela morte súbita daquele companheiro que nos prestigiou, a todos, a todos. Aquele que criava um fato político, ele fazia o seu papel de homem de imprensa. Portanto, subitamente foi surpreendido, teve um infarto e já foi sepultado, acho que foi domingo, foi segunda-feira de manhã. Portanto, a família entristecida, o nosso abraço. Eu senti muito porque tinha com ele uma relação de muita amizade, no tempo que ele passou uma doença neoplásica, acompanhamos o quadro dele, ligamos para os colegas e ficamos mais vinculados de amizade. Antes de entrar no meu assunto, também pedi ao governador do estado, deputado Antônio Carlos, que encaminhe o mais rapidamente possível a mensagem que trata da Polícia Militar. O estado do Ceará passou momentos terríveis no dia 3 de janeiro. Acordos foram feitos de autoridades estaduais com a categoria, sem a presença do governante, o que lamentamos profundamente. O governante do estado do Ceará, deputado Zé Sarto, resolveu se aconselhar com medo. Teve como conselheiro maior medo e não participou das discussões envolvendo a segurança pública do estado do Ceará. Ficou a cargo do Ministério Público, ficou a cargo de secretários, e a figura mais importante, pois não, deputado, a figura mais importante para os seus liderados, para o povo do estado do Ceará, era a presença viva, a mensagem do governante. Estou aqui negociando com a polícia, com os líderes do movimento e quero garantir ao povo do estado do Ceará a segurança através de Força Nacional e ter se apresentado, deputado Cirilo. Ter se apresentado. Nós temos um contraste entre a posição do governador do estado com o governador da Bahia. E que certamente, acima da lei, após esse episódio da Bahia, nós vamos tirar um sentimento comum, que acima da lei está o bom senso. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque o que as terras baianas estão passando é uma tristeza. Por uma truculência do governo, porque há um termo ótimo, há uma condição ótima para se negociar. Não pode ser como está sendo feito na Bahia, mas também não poderia ter sido feito como foi feito no estado do Ceará. Portanto, eu peço ao governador do estado, através dos seus líderes aqui na Assembleia Legislativa, que nos encaminhe a matéria para que a Assembleia possa fazer o seu dever de aprovar o que foi prometido através de autoridades governamentais que não teve a presença do governo do estado, através dos seus colaboradores. Portanto, faça esse pedido, porque já sinto uma insatisfação da classe, já sinto aquele sentimento de indignação, e depois o governo não pode novamente se dizer surpreendido com algo que é conhecimento da sociedade, e o governante se surpreende. Portanto, que a mensagem seja encaminhada para o Legislativo, para que nós possamos aqui apreciar, ponto a ponto, e obviamente aprovar aquilo que é de interesse dos policiais militares do estado do Ceará. Deputado Antônio Carlos, parece até que Vossa Excelência sabia que eu ia falar o que vou falar, porque já fez uma defesa prévia do governo. Defesa essa bem fundamentada, mas frágil, e que facilmente nós colocamos abaixo uma série de pontos que Vossa Excelência aludiu.
tem todos os méritos, deputado Cirilo, a fala do líder do governo, quando ele fala das 79 escolas profissionalizantes, que com regozijo li uma matéria de autoria, acho, não sei se foi no Diário, se foi no Povo, acho que foi no Diário do Nordeste, onde a deputada Raquel Marques solicita a visitação a essas escolas, medida extraordinariamente saudável. E eu vou fazer essas visitas, porque essas visitações nós vamos ter um perfil de como essas escolas profissionalizantes estão atuando. Portanto, matéria extremamente meritosa. Hospitais regionais, matéria também extremamente... A construção desses hospitais é devida, a centenas de anos. E que os governantes erraram em não ter feito, e o governador Cid Gomes acertou. Hospital Regional do Cariri, Hospital de Sobral, que ainda vai ser inaugurado, Hospital de Quixeramobim, da terra lá do deputado Cirilo Pimenta. Portanto, equipamentos públicos extraordinariamente necessários para o bem-estar do povo do Ceará. Centro de convenções, obra extraordinária para o Estado. Vamos trazer eventos, o turista vem para cá, ótimo. Não fiz um comentário negativo acerca do centro de convenções, apesar do gasto exacerbado, mas necessário. 700 milhões de reais, vai nos custar, talvez ou mais, o centro de convenções, mas necessário para uma cidade, para o Estado, que tem como foco de desenvolvimento o turismo. Sol de janeiro a janeiro, praias de águas mornas, povo hospitaleiro, comidas especiais, que nós temos uma gastronomia especial, delegacias. Quem vai contra, ou quem pode falar contra, as delegacias construídas no interior do Estado, pelo governo do Estado? Agora, o que falta ao governo, e aí, me perdoe, porque não podemos deixar de falar, como o deputado Wellington Landim não pode deixar de falar, de um gestor de um partido que dá apoio ao governo, que é da base do governo, que é da base do governo dele, que são aliados, que é o governo do PT em Juazeiro do Norte, mas o deputado Wellington Landim me legitimou ainda mais para falar o que estou falando aqui, no que diz respeito a alguns fracassos do governo Cid Gomes. Alguns fracassos. Tem dois fracassos que, por mais que se evolua, por mais que se arrecade no Estado, por mais que se diga que os indicadores sociais do Estado melhoraram, por mais que se diga que o PIB do Estado do Ceará é percentualmente o maior PIB em termos de evolução nos últimos anos, tudo isso se queda quando os índices, os indicadores do IPEA, que é um órgão de alta credibilidade, órgão que não pode ser questionadas as suas interpretações e as suas pesquisas, quando o IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, ligado à presidência da República, deputado presidente Zé Sarto, diz claramente que a pobreza e a miséria absoluta no estado do Ceará aumentou entre o ano de 2008 e 2009. Isso é um dado, deputado Cirilo, extremamente entristecedor, porque a margem desses serviços que o governo elogia, a margem dessas obras públicas elogiáveis e exaltadas pelo governo, existe no nosso estado um percentual elevadíssimo de pessoas que não podem ter acesso a esses equipamentos, porque são miseráveis. E o dado é cruel quando vamos para o percentual. O dado é cruel quando nós tínhamos em 2008 9,3% de miseráveis no estado do Ceará, e esse número pula para 10,9% em 2009. E eu sei, deputado Antônio Carlos, que o governante, que o governador do estado tem todo o interesse em tirar esta mácula do seu governo, de sair do governo e dizer:
eu deixei o estado do Ceará com menos pobres. Eu deixei o estado do Ceará com menos miseráveis. Mas, lamentavelmente, até o 5º ano de governo do estado, o número de pobres e miseráveis no estado do Ceará, lamentavelmente, subiu. E isso é um indicador que nos envergonha. Envergonha a nós, deputados, que somos obrigados a cobrar do governo. Envergonha aos colaboradores de governo, que são os maiores responsáveis pela diminuição desses índices, porque o governo entrega a eles o seu desejo, os seus objetivos, as suas metas, e os colaboradores do governador não estão conseguindo, deputado Cirilo Pimenta, diminuir esta mácula vergonhosa no nosso estado, que é o aumento do índice de pobreza e de miséria. Esse índice de miséria, que chega a 10,9%, quase 11% de cearenses, ganham até R$ 67 por mês. Olhe que isto é um dado extremamente vergonhoso para um estado que tem feito uma propaganda de vários equipamentos e muitos não funcionam. Muitos não funcionam, como, por exemplo, as delegacias do nosso estado, as delegacias de polícia civil. Não funcionam porque cria-se o corpo e não se cria o espírito. É um corpo sem alma. E continua o deputado Cirilo, deputado Bete Rose, deputado Agostinho Moreira, deputado Antônio Carlos. Muitos corpos construídos no estado continuam sem alma. Continuam sem espírito. Por quê? Porque é essencial o ser humano. Esses equipamentos não funcionam por si só. Eles precisam de servidores públicos e servidores qualificados para que eles possam funcionar. Portanto, deputado Antônio Carlos, a quem eu vou dar uma parte, diante de tudo que se fala no estado, quando nós nos deparamos com aumento de pobreza e miséria, e quando nós nos deparamos com aumento da violência, com aumento de número de assassinatos no estado, tudo que é feito perde o mérito, porque é o bem-estar social e a segurança pessoal e a segurança coletiva que são os produtos finais de tudo isso, porque de nada adianta evoluir em outras áreas se você não consegue dar nesses setores uma segurança de que nós vamos ter menos pobres, menos miseráveis e menos assassinatos no estado. Infelizmente, é isso que vem acontecendo, negando e, lamentavelmente, frustrando a nós e frustrando ao governante. Deputado Antônio Carlos. Eu não vou desqualificar a pesquisa do IPEA, não vou, de maneira alguma, entrar nesse debate. Eu acho que o que pode ser feito é analisar a linha de corte que essa pesquisa faz. Eu vou questionar o seu mérito. Eu rodo esse estado todo, e não estou aqui dizendo que não tem problema, que não tem pobreza. As invasões das cidades pelos trabalhadores, não vou dizer que não tem nenhuma, mas diminuiu drasticamente no período anterior. A gente vê a juventude toda indo para as escolas profissionalizantes e as escolas regulares. O agricultor, com todas as dificuldades, as melhorias, os programas federais de transferência de renda, os programas do Estado. Então, eu acho que merece uma melhor reflexão, porque eu, particularmente, e na condição de líder do governo, eu acho que esse não é o Ceará que a gente está vivenciando, não. E eu vou repetir para não deturpar minha fala. Não estou dizendo que nós não temos um legado de pobreza, de desigualdade, que não haja regiões onde há pobreza extrema, e há, mas eu refuto veementemente esses números que dizem que a pobreza e a miséria absoluta no Ceará aumentou. Não é, e para ser honesto, o que se vê, o que salta aos olhos, para quem conhece, para quem Vossa Excelência sabe também, é o Ceará que nós tínhamos e o Ceará que nós temos hoje. Agora, eu concluo, deputado. Deputado doutor, eu gostaria de uma pequena parte, se fosse possível. Concluo dizendo o seguinte: esse grito de alerta que nós estamos dando é para dizer ao governo do Estado que nem tudo está bem no reino da Dinamarca. Ele deva cobrar dos seus colaboradores para que na próxima pesquisa
o Estado do Ceará tenha esses indicadores melhorados. Porque a continuar com o estado de pobreza aumentando ano a ano, e 2008 aumentou para 2009, são fatos irrefutáveis, como o próprio líder reconhece, é uma mácula ao governo do Estado, que eu tenho a absoluta certeza que ele agradece o fato de nós estarmos levando a público, para que ele possa se reunir com os seus colaboradores e diga, olha, o Estado do Ceará deva se envergonhar, e eu, como governador, vou cobrar dos senhores que esses números melhorem. Porque nós estamos fazendo aqui, como o deputado Weltani fez, a defesa do povo do Estado. Porque, deputado Cirilo, a vida do miserável é horrível. E a vida do entorno dele também piora. Porque não se vive em paz uma sociedade quando o desequilíbrio é de tamanha monta. Porque os miseráveis, que têm todo o direito que nós temos, que têm direito ao sol e à sombra, quando lhes é negado o direito à dignidade e à vida, eles buscam de quem tem. E buscam através de vários mecanismos, na busca da sobrevivência. Eu passo a parte ao deputado Carlos Mano Marques. Senhor presidente, primeiro eu quero agradecer ao deputado Heitor pela gentileza. Uma das coisas que eu